Em nome do Senhor Jesus Cristo, começamos mais um vídeo. Esse vídeo aqui eu vou falar porque eu fui conhecer a Congregação Cristã do Brasil, Ministério de Jandira, e não fiquei ali. Quando eu fui ali, eu fui que era a sede da época ali, no começo deles, no bairro do Limão. Fui muito bem recebido, o cooperador ali me tratou muito bem. Já mandou eu subir no púlpito, que era para me pregar, que isso, que aquilo, e depois me convidou para mim atender um culto no culto de jovens, e muito bacana, muito maravilhoso. Mas, depois de uns dias, eu fui em um culto ali, e estava tendo a despedida de um irmão que estava indo para os Estados Unidos. Eu não sabia nada da vida dele, não conhecia esse irmão, nunca ouvi falar, não sabia nem que ele existia. Mas eu sentado no banco, Deus falou assim, levanta e prega a palavra. E sobre aquelas que junta pedra, pedra que espalha e pedra que ajunta. Eu disse assim, meu Deus, né? Fala assim, levanta para pregar que o circo está tudo pronto, o show está todo ensaiado, mas eu quero que tu levantas. E ele oferecendo a palavra, na 20ª vez que ele ofereceu a palavra, eu levantei. E ele bufava de nervoso. Aí ele já chegou assim no meu ouvido, assim, na hora que eu levantei para pregar, falando no meu ouvido, falou assim, ó, o seguinte, fala rapidinho o que Deus te deu e senta, não atrapalha não. Eu fazer o que, né? Se Deus mandou levantar, eu vou. Aí eu já fiquei um pouquinho, né? Falei o que Deus deu, mas aí já não mais quietinho na minha, mas eu falei sobre a pedra que ajunta, a pedra que espalha. Eu falei assim, esse irmão aqui que está indo para os Estados Unidos, Deus deu para ele um saquinho com meia dúzia de pedra. E se ele não tomar cuidado, mesmo essas pedras que é para ele ajuntar, que o restante das pedras que tiver em volta dele, ele vai espalhar. Que ele não tem dom de juntar pedra. E se ele não tomar cuidado, ele vai ainda atrapalhar a vida dessa meia dúzia de pedra que Deus deu na mão dele. E falei assim, mas o cooperador, Deus deu um saco cheio para ele ajuntar. Mas para ele escolher bem as pedras para ele ajuntar. Então ali, o que Deus me deu ali dentro da palavra, eu preguei a palavra. Eu não sabia a repercussão, tal. Mas tudo bem, aí esse dia aí eu peguei e fui embora tudo, mas no outro dia, né, eu voltei lá. E falei com o cooperador, disse assim, então, cooperador, o que acontece? Aqui o culto é na guia do Espírito Santo, levanta quem tiver em mais comunhão e quem Deus revelar a palavra, ou não, agora é ensaiado e levanta quem fazer parte do ensaio. Como que é as coisas aqui? Como que não é? Ele falou assim, ó irmão, seguinte, quando eu estiver no púlpito, o irmão tem liberdade para levantar. Quando eu não tiver, o irmão não levanta assim, então. Então aqui eu não volto mais, porque as coisas de Deus é sim, sim, não, não. E se aqui é sim com um e não com outro, então Deus não está nisso. Então aqui, o que está acontecendo aqui não é de Deus, então eu estou fora. E aí nessa época eu estava noivo, e aí eu falei com a minha noiva, que Deus revelou para mim uma igreja, eu estava indo conhecer o ministério de Jandira, e lá, se não for a igreja que Deus tinha me revelado, eu ia começar essa obra. Agora, se eu conhecer essa obra que ela já exista, eu só vou fazer parte dela. E seja o que Deus quiser. Agora, se ela não existir, eu não conhecer ela, então vamos começar, porque se Deus revelou, deve ter revelado para outros irmãos também, mas a covardia às vezes nos toma e a gente não faz a vontade de Deus. Então assim, vamos ser menos covardes e servir a Deus. Então esse foi o motivo que eu não fiquei lá. E sem falar que o cooperador do bairro do Limão era brigado com o cooperador da Casa Verde, o da Casa Verde era brigado com o outro. Então assim, eles não se misturavam, eles não se davam bem nem entre si. Era uma ciumeira, uma briga, e eu não sabia assim que o fundador da igreja era tão rico daquele jeito, ao ponto da Congregação Cristã do Brasil ir lá e tentar trazer ele de volta para a congregação, porque ele é um cara muito poderoso, muito rico. Então assim, eu não sabia que as coisas estavam rodeadas
em cima de ficar puxando o saco de uma pessoa muito rica, né? Como eu não estou atrás de dinheiro, eu quero servir a Deus no amor de Deus. Sem Deus pode não ser bacana, porque você pode fazer parte de um monte de coisa ruim aí por causa de procurar muito. Eu prefiro ficar dentro da porção que Deus conceder. Então esse daqui foi o motivo que eu fui até lá e não fiquei, mas graças a Deus, né? Deus nos dá sabedoria, entendimento e prudência. Agradeço a Deus por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo está encerrado mais esse vídeo. Amém.